Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, é importante que você curta, comente e compartilhe para que este canal continue a produzir videoaulas interessantes. Agora, uma pergunta: o que você faria se o mundo acabasse e só restasse você? Pergunta difícil, não é mesmo? Não para os personagens da obra O Quase Fim do Mundo, do escritor angolano Pepe Tela. Prêmio Camões de Literatura. Então, agora, eu convido você a viajar nesta literatura futurista e pós-apocalíptica. Vem comigo! O livro se chama O Quase Fim do Mundo e é do autor angolano Pepe Tela. Aí a capa do livro. Se você quiser adquirir com desconto especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Aqui a imagem do autor Pepe Tela e agora um pouco da biografia do autor. Vamos começar nosso estudo falando um pouco sobre Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, o Pepe Tela. Ele nasceu em Benguela, Angola, em 1941. Fez os estudos básicos no país africano e partiu para a Universidade de Lisboa em 1958. É um dos mais reconhecidos nomes da literatura angolana, autor de grandes clássicos como As Aventuras de Ngunga, Mayombe, A Geração da Utopia e O Quase Fim do Mundo, que é o tema da videoaula de hoje. Este livro foi publicado em 2008 e ele também publicou O Cão e os Caluandas em 2019 no Brasil. Também fez parte, o Pepetela também fez parte do Movimento Popular de Libertação de Angola, além de ter sido um dos fundadores do Centro de Estudos Angolanos. Em 1975, tornou-se vice-ministro da Educação, um cargo que ocupou até 1982, e participou da fundação da União dos Escritores Angolanos. Então, ele passou a trabalhar como professor de sociologia na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, além de dedicar-se à escrita literária e tornar-se o primeiro escritor angolano a receber o Prêmio Camões, maior honraria da literatura portuguesa. As obras do autor fazem parte da literatura contemporânea angolana e são caracterizadas pelo engajamento político, pelo anticolonialismo, pela crítica sociocultural e pela valorização da identidade nacional. O gênero de O Quase Fim do Mundo, o romance que estamos estudando hoje, é um romance futurista, é um romance pós-apocalíptico. Por quê? Porque ele acontece depois do fim do mundo, ou melhor, do quase fim do mundo. O livro contém 18 capítulos e um epílogo. O estilo literário de Pepe Tela. Novamente, eu vou dizer que Pepe Tela é um autor da literatura contemporânea angolana e suas obras apresentam as seguintes características: engajamento político, crítica sociocultural, nacionalismo crítico, ficção histórica, ironia, utopia versus distopia, anticolonialismo, realismo social, crítica à corrupção e valorização da identidade nacional. São essas as características dentro da obra de Pepe Tela. Quando a gente fala sobre o quase fim do mundo, um romance que se passa num tempo, um futuro apocalíptico, pós-apocalíptico, o quase fim do mundo. Por que que é quase fim do mundo? Porque sobraram alguns sobreviventes, né? Alguns sobreviventes resistem ao fim do mundo. Então, todas as pessoas desaparecem após um fenômeno que não se sabe o que foi e sobram alguns para continuar, para repovoar a Terra. Por isso que é o quase fim do mundo. E o espaço da narrativa é uma cidade fictícia chamada Calpe, lá na África.
Esta cidade é tornada no romance a metáfora do mundo, de forma irônica, visto que o mundo deixa de existir, fazendo com que possíveis marcas do passado sejam revistas pelos sobreviventes. Calpe é a região sem existência geográfica real. É uma utopia. Calpe é uma cidade fictícia localizada na África, situada entre as regiões Central e Austral, não muito Central e Austral, não muito distante do Monte Kilimanjaro. É lá que se concentra a maior parte dos poucos sobreviventes de um evento apocalíptico que dizimou quase toda a humanidade. A escolha de Calpe não é aleatória, pois a cidade aparece em outros romances de Pepetela e é vista como um lugar de sonho, possivelmente representando o berço da humanidade, de acordo com o autor. Quais são os temas da obra O Quase Fim do Mundo? O que podemos extrair desta obra? Primeiro, a sobrevivência, a importância do coletivo e as relações humanas em momentos de crise, além de questionar o futuro da África e do restante do mundo. Segundo, o romance também aborda a questão do racismo e da arrogância, mostrando como esses elementos podem levar a consequências catastróficas para a humanidade. Terceiro, o livro propõe uma reflexão sobre a importância de valores, né, como a solidariedade, o respeito e a cooperação para a reconstrução da sociedade pós-apocalíptica. Outro tema, confrontos seculares entre algumas etnias. O imperialismo e o individualismo também são temas. Eles terão de ser combatidos para que o grupo possa vencer as dificuldades do isolamento a que foi conduzido. E há também a discussão sobre problemas causados pela consanguinidade. Caso tentassem refazer a humanidade a partir de tão poucas pessoas que sobreviveram, a diversidade dos genes era necessária para preservar a espécie, evitando as chamadas doenças ou deficiências provocadas pelo fato de os acasalamentos serem sempre feitos entre parentes do mesmo sangue, acumulando deformações de genes. Então, mais um tema dentro da obra, a preocupação com o repovoamento, a preocupação em criar um novo mundo, mas eram tão poucas pessoas que havia o perigo das consequências do casamento consanguíneo. O papel da mulher como parideira para repovoar o mundo é uma discussão dentro da obra. A mulher volta à sua forma primitiva, é preciso repovoar e ela é a única que se reproduz. Então, é dada a ela essa missão, mas muitas personagens não aceitam. Então, vamos lá fazer agora um resuminho da história, como que começa o quase fim do mundo. A história começa falando sobre um apocalipse nesta cidade fictícia de Calpe. Calpe é uma cidade que fica na África, mas não é uma cidade que existe realmente. E onde um evento misterioso destrói quase toda a vida na Terra, vida animal e os seres humanos. Um grupo de sobreviventes, incluindo o médico Simba Okolo, precisa se unir para reconstruir a sociedade e lidar com as consequências do evento. Então, uma catástrofe. As pessoas surge um clarão, uma espécie de relâmpago, e de repente desaparecem as pessoas, ficando somente as roupas nos lugares onde elas estavam. Então o livro começa com o médico Simba Okolo testemunhando um clarão, que ele vai chamar mais tarde de a coisa, quando a coisa aconteceu, porque ele não sabe que fenômeno foi aquele. E esse clarão aniquila a vida, restando apenas algumas plantas e animais, além de roupas dos seres humanos. E Simba Okolo percebe que ele não está sozinho. Ele encontra também outros sobreviventes, formando um grupo diversificado, com diferentes origens e experiências.
E a partir daí, o grupo vai enfrentar desafios para sobreviver. Vão ter que lidar com o medo, com a solidão, vão ter que reconstruir a vida em um mundo transformado. E quem são os sobreviventes? Então, além do médico Simbocolo, há também uma senhora religiosa, uma adolescente, uma pesquisadora americana, um aviador sul-africano, um curandeiro etíope, uma historiadora da Somália, um ladrão, um mecânico, um pescador e uma criança. Então, são esses os sobreviventes, além de alguns aldeões que vão entrar lá no final da narrativa. Então, eles começam a se encontrar, eles vão formando gradativamente um grupo e passam a viver na cidade de Calpe. E aí é que começa o grande problema. Eles começam a usufruir de tudo que existe em Calpe. Restaurante, podem escolher a casa que eles quiserem, o carro que eles quiserem, os aviões. Então, O Quase Fim do Mundo é uma obra que se insere na tendência da literatura angolana contemporânea e busca abordar esses temas universais e ultrapassar as fronteiras geográficas de Angola. Então, o romance vai abordar outras temáticas. E este grupo, formado gradativamente, tenta contornar os seus conflitos através de um processo de reaprendizagem que vai desde a preparação de alimentos a tarefas mais elaboradas como pilotar pequenos aviões para saber o que aconteceu com o resto do mundo. E eles vão sair da África para saber, será que há vida na Europa? Então, eles partem da África para a Europa, né? Um continente onde anteriormente eles não podiam entrar. E eles vão repovoar a Europa. Eles vão até a Europa e lá é que eles vão descobrir o que realmente aconteceu. Bom, eles vão percorrer uma rota, vão traçar ali um plano para sair da África e ir para a Europa. E lá eles vão encontrar algumas mensagens que darão pistas sobre o que realmente aconteceu, até que eles vão encontrar um manuscrito explicando tudo. Então vamos lá. Aqui já falei sobre os temas. E agora eu vou falar sobre os personagens. Então, o primeiro personagem é o Simba Ukolo. Aqui, ó, Simba Ukolo. Ele é um médico, é o narrador principal da obra. Ele vive procurando algum tipo de vida, né? E depois que a coisa aconteceu, ele é o personagem que se preocupa em repovoar a Terra. Outra personagem importante é a Dona Jenny, que é uma religiosa ultra-radical com quem o médico se depara após realizar um dos muitos delitos da obra, como o roubo de milhões a um banco. Então, a primeira coisa que o Simbocolo faz é assaltar um banco. E ele encontra a Dona Jenny fazendo a mesma coisa. Ela é apresentada também de posse de uma arma de fogo e de grande quantidade de dinheiro igualmente subtraído, traço que irá, pela via da ironia, opor os seus atos às suas convicções religiosas. Ela é muito religiosa, pela moral, pelos bons costumes, mas ela assaltou um banco e ela tem porte de armas. É, e ela tem também muitas atitudes preconceituosas. Jenny é membro da Igreja dos Paladinos da Coroa Sagrada. E ela tem, assim, uma perseguição com outra personagem, que é a Isis, pela qual o Simbocolo se apaixona. E, por ser membro da Igreja dos Paladinos da Coroa Sagrada, a dona Jenny ela se torna a antagonista de quase todos os demais sobreviventes, sobretudo por acreditar-se a única guardiã de valores éticos e morais. Única sobrevivente dos paladinos da coroa sagrada, portanto, é a Dona Jenny. E ela se torna a antagonista de todos os outros personagens. O único que se dá com ela é o pescador. A Isis é uma historiadora universitária de 24 anos. Ela é da Somália, uma mulher sensual, bonita, valoriza templos, pirâmides do mundo antigo, os museus. É uma mulher forte que se recusa a procriar em prol da humanidade.
Ela vai ter um filho, mas ela se recusa a ser uma parideira. Seu nome tem origem na deusa egípcia Ísis. O pai de Ísis era iconoclasta e deu a ela a liberdade. Então, ao contrário das mulheres da Somália, a Ísis teve condições de estudar e de escolher, né, ser mãe ou não. Uma coisa que, para as mulheres da Somália, era impossível, porque as mulheres na Somália eram mais submissas, não tinham nem o direito de sentir prazer. Ela é desejada por Simba, por Kiboro e por Riek. Ela fica grávida de Riek e vai morar na Europa. É uma das personagens que vai repovoar a Europa. Ela queria que seu filho nascesse em Paris, lugar onde os da etnia dela nunca poderiam entrar e viver. Então tá aí a grande ironia. Nicunda é uma criança, é o sobrinho do Colo, é a criança que sobrevive ali em Calpe. Judy é uma adolescente de 16 anos, uma menina rebelde, no apogeu da puberdade, apaixonada pelo médico Simbocolo, aprendeu a pilotar muito bem os aviões e era muito corajosa. É a menina que seduz o médico. Chiari é um jovem translocado que assume vários nomes, ele percorre Calpe gritando, então é o louco aqui da obra, é a loucura, um dos temas da obra. E ele vive dizendo: deixem disso, leprosos, quem tem lepra não tem palavra. Ora, já viram? Então ele percorre toda a cidade, sempre gritando essa mesma frase. Outros personagens são Julius. O Julius, ele é um mecânico. Julius é um mecânico e que vai se casar, né? Vai formar um par com a americana Janet. Isso mesmo, Julius é um mecânico e vai formar par aqui com a Janet. É, o Julius é um mecânico Maasai. E depois vem o Riek, que é um quimbanda etíope. É um homem andrajoso e magro, especialista em tratar a infertilidade dos casais, com ervas e muitas manipulações, de palavra e fumo. É um curandeiro, é uma espécie de curandeiro. Então, a obra contém um médico, a ciência, que representa a ciência, e o curandeiro, que simboliza os conhecimentos, a sabedoria popular. Então, esse curandeiro, Rieck, ele se sentia culpado. Na cabeça dele, ele foi o culpado de todo do desaparecimento das pessoas. Então, ele se sentia culpado por invocar algum espírito que poderia ter provocado o desaparecimento de todos. Mas na frente ele vai descobrir que não é nada disso. A Janet é uma americana que se dedica ao estudo dos gorilas, uma mulher moderna, emancipada, que se recusa a retroceder como parideira. Torna-se a companheira de Julius. Joseph Kiboro, um ladrão de residências. Ele é encontrado na cela, ele é o único sobrevivente lá da cadeia. Ele é encontrado nessa cela, é libertado e ele age como uma espécie de Robin Hood. Ele tem fobia a viajar de avião e ele também é apaixonado por Isis. Quando a Isis fica na Europa, ele permanece com ela porque o Riek não viajou. O Riek, que realmente é o pai do filho de Isis, não quis ir para a Europa. E o Joseph Kiboro é que faz companhia para Isis no final do romance. E é, o, este ladrão é que vai levantar a discussão sobre de quem são as coisas, né, que eles encontram pelo mundo, as joias, os diamantes, pertencem ao grupo ou pertencem ao indivíduo. Então, ele levanta essa questão de viver em comunidade, de compartilhar os bens que ficaram, né, que sobraram, que restaram, de quem a quem pertencem as joias, o ouro, os diamantes, o que eles encontram pelo caminho, o dinheiro é do grupo, é individual, então ele levanta essa questão no final da narrativa. Outro personagem interessante é o pescador. O pescador, ele não tem nome, é um pescador, ele é anônimo, é sempre chamado de pescador, ele bebe muito, é o único personagem que consegue conviver bem com a religiosa Dona Jenny. Ele é convertido por ela. Jean de Penar. O Jean é um misterioso mercenário sul-africano que dizia ser segurança de mina.
único a saber pilotar, a princípio, aviões, e é ele quem ensina a Julius e a Jude. A Janet desconfia dele desde o princípio, desde a hora que o conheceu, pois ele tirou o uniforme militar e vestiu roupas civis. Então ela fica desconfiada dele até o final, mas no final ele explica os motivos dele. Os aldeões da floresta também vão ser encontrados. Grupos de pessoas que falavam uma língua desconhecida recebiam alimentos levados pelos outros sobreviventes. No final, seriam a mão de obra necessária à agricultura, num processo de exploração. Então, esse grupo de aldeões é um grupo que foi encontrado pelos sobreviventes. Os sobreviventes levavam alimentos para eles, mas eles não tinham não falavam a mesma linguagem. A comunicação era impossível. Esses aldeões serão recrutados ao final para a agricultura. Quando os alimentos começam a ficar escassos, eles começam a pensar que precisam plantar. E quem é que vai fazer esse trabalho braçal? Aí eles pensam nos aldeões da floresta. Então, é como se tudo tivesse esse processo de exploração começando também nesta nova era. Bom, agora vamos falar sobre o narrador de O Quase Fim do Mundo. Bom, o narrador de O Quase Fim do Mundo, a narrativa de O Quase Fim do Mundo, ela é uma narrativa polissêmica, ela possui muitas vozes narrativas, múltiplas vozes narrativas, e às vezes dentro do mesmo parágrafo, tem que tomar muito cuidado. Essas vozes, elas vão aparecendo com alternância entre um narrador onisciente e narradores em primeira pessoa, que são os próprios personagens da obra. Essa técnica, ela contribui para a construção de uma história complexa, onde o leitor acompanha os acontecimentos, através de diferentes perspectivas e pontos de vista, mergulhando na experiência de cada personagem. Então vamos lá, tem um narrador onisciente que sabe tudo, e tem outros narradores que são os personagens. Então você tem a visão de cada um deles, como cada um deles sentiu o quase fim do mundo. Essas vozes narrativas, divididas assim, ó, narrador onisciente, que tudo sabe e tudo vê, é responsável por apresentar ao leitor o contexto geral da história, descrever o mundo em transformação e fornecer informações sobre os personagens e seus relacionamentos. O narrador em primeira pessoa, personagens como Simbo Colo, a Jude, a menina, né, a adolescente, e Isis, aquela da Somália, e outros membros da comunidade assumem, vez por outra, a voz narrativa em determinados momentos, compartilhando suas experiências, sentimentos e percepções sobre os eventos que se desenrolam. Essa alternância de vozes entre o narrador onisciente e os personagens narradores, narradores personagens, em primeira pessoa, permite que o leitor tenha acesso a diferentes camadas da narrativa, explorando tanto o panorama geral da história quanto as vivências individuais das personagens. Então, é uma técnica muito importante. E outros recursos usados por Pepetela no romance Quase Fim do Mundo. Quais são? Mistério. Então, PPT ela lança a mão do mistério. A narrativa é marcada por mistérios e eventos inexplicáveis, o que impulsiona a leitura e mantém o leitor curioso para descobrir o que está acontecendo e qual será o destino da humanidade. O realismo mágico. A obra de Pepetela combina elementos do realismo com toques de fantasia e sobrenatural, criando um universo narrativo intrigante e cheio de possibilidades. O lugar simbólico. A África, local onde a história se desenrola, é retratada como um espaço de renascimento e transformação, onde a humanidade busca reconstruir-se após um evento catastrófico. Agora, eu selecionei aqui alguns fragmentos da obra para mostrar o tipo de narrador e para que você que vai prestar o vestibular da UERJ, esta obra, ela é leitura obrigatória para o exame discursivo da UERJ no finalzinho do ano. Então, fique ligado. Então, separei aqui um fragmento que diz assim:
Chamo-me Simba o Colo, sou africano e sobrevivi ao fim do mundo. Então a obra começa em primeira pessoa com a narrativa do médico. Se o fim do mundo quer dizer o aniquilamento absoluto da humanidade, haverá algum exagero na afirmação, pois escapou alguém, eu, Simba o Colo, na ocorrência. Isso foi a primeira impressão, sozinho na minha cidade natal. Terrível sensação de solidão e de perda, mas, sobretudo, na tontura de incredulidade. Dava mesmo para acreditar em coisa mais absurda? Viria a descobrir depois, não era de fato único, havia sobreviventes. Embora talvez não fossem todas as pessoas mais desejáveis com quem partilhar os despojos dos bilhões de humanos desaparecidos. Foi quase fim do mundo, esteve mesmo muito perto de o ser em absoluto, o apagamento total da raça humana. Percebi mais tarde. Então, mais tarde vai revelar por que que eles sobreviveram. Foi quando se deu o relâmpago, outro fragmento. Foi quando se deu o relâmpago. Chamo-lhe assim a falta de melhor palavra. Uma luz intensa, como um flash, num céu azul, indolor. As trovoadas secas são comuns na região. A chuva vem depois. Até pode não vir chuva nenhuma. E foi isso mesmo que pensei. Apenas uma trovoada seca. Só muito mais tarde associei essa luz intensa e o fato de ir passando, a partir daí, por carros mal estacionados ao longo da estrada, alguns mesmo no meio da estrada, vazios, em bambas abandonadas ao Deus dará, bicicletas caídas e nem rastro de gente. Então, foi esse o caos que Simba o Colo se deparou, com o qual Simba o Colo se deparou. Todos desapareceram após um clarão indolor, um flash num céu azul. E aqui continuo mostrando falando sobre os animais sobreviventes. Então, é, as pessoas desapareceram, com exceção dos sobreviventes, que eu já enumerei, mas alguns animais também sobreviveram, poucos animais. Veja só, duas abelhas, uma ameba, uma galinha, uma formiga, um gafanhoto, um casal de elefantes e seu filhote. Foram os animais que sobreviveram para repovoar a terra. E o Simbocoro tinha uma preocupação muito grande em encontrar vida, seja ela qual fosse. Ele vivia pesquisando, ele descobre que no hospital havia o cadáver e o cadáver não desapareceu. Mas o cadáver estava já em decomposição e toda espécie que fazia que estava ali na decomposição daquele corpo, ele percebeu que estavam vivos. Todas as espécies na decomposição do corpo. Os sobreviventes concluíram que só havia vida animal em Calpe. Então, depois de ir à Europa e não encontrarem animais nenhuns, né, nenhum animal, eles não encontraram animal nenhum na Europa, eles chegaram à conclusão que só havia animal em Calpe, na África. Por isso, eles deixam a Europa e regressam a Calpe. Então, a história começa na África, vai para a Europa e depois termina com o retorno deles para a África, para repovoar, para reconstruir. Aqui, um fragmento do romance. Tenho pensado muitas vezes numa coisa, disse Janet, é aquela pesquisadora americana que estudava os gorilas e também companheira do Július. Nessa noite antes do regresso, tudo indica que uma pequena parte de vida escapou em África. Por quê? Como sempre, ela foi desprezada, pouco digna de ser levada a sério, e pouparam aí nas armas. Em África, começou a humanidade? Tinha de ser também aí que ela devia recomeçar. Então aí tem uma ironia, né? Os que foram desprezados foram os sobreviventes do Apocalipse. Bom, e agora a explicação por que as pessoas desapareceram no romance. Então, a explicação começa assim. Vou começar contando como que eles sobreviveram.
Já que se passa a viver em um mundo onde tudo está ao alcance de todos e fartamente, eles podiam usar os restaurantes, escolher o carro que eles quisessem, dinheiro, roupa, enfim, eram poucos sobreviventes para muita coisa no mundo. E eles passam a viver de forma farta. Assim, as personagens alimentam-se nos melhores restaurantes, moram nas melhores casas, podiam escolher, passam estadas nos melhores hotéis, têm o carro, aviões e as roupas que querem e podem viajar para os destinos turísticos que mais lhe apetecem. Também a questão do dinheiro em si e das riquezas em geral, como joias, diamantes puros, é saliente desde o início do romance, culminando em uma reflexão sistematizada ao seu fim de quem seriam, né, os diamantes, as joias, tudo de valor que eles encontravam. De quem seriam? Do grupo ou seria particular, individual? Uma das primeiras atitudes realizadas pelo médico, por Simba Okolo, que é esse médico do romance, quando se encontrou sozinho em sua cidade, foi adentrar um banco e recolher as divisas dos caixas. E a mesma ação teve Jenny, a religiosa, a fanática religiosa. Em um outro banco, ela também assaltou e possuía armas. Ao longo da obra, outros personagens vão tendo atitudes semelhantes, pegando tudo o que aparece pela frente, até perceberem-se de que estavam agindo com valores ultrapassados, né? Subtraindo coisas que não eram deles, se apossando de coisas alheias, mesmo que as pessoas tinham morrido, aquelas coisas não eram deles. Então, eles vão voltando, a narrativa vai voltando aos valores ultrapassados. Bom, aqui no final do romance, há uma discussão do ladrão, o ladrão que é o Joseph Kiboro, esse ex-ladrão, né? Um ex-ladrão, porque agora ele não precisava mais assaltar residências, ele não precisava mais roubar, ele pegava simplesmente as coisas. Então ele diz o seguinte: devido ele encontra um anel com pedra preciosa, né? E ele diz assim: sei que não me pertence, por isso esperei por vocês. É de todos, não é só meu. Tenho o direito de ficar com ele? Queria perguntar isso. Então, ele pergunta aos demais se ele teria o direito de ficar com as coisas encontradas. Olha, é uma ironia, né? Um ex-ladrão perguntando se ele poderia ficar com as coisas que ele encontrasse. Aí vem as respostas. Aí segue o questionamento. A Janet prossegue o questionamento. A Europa inteira, para não dizer o mundo, pertence-nos, mas ao coletivo que nós somos ou a cada um individualmente. Então, a Europa inteira, para não dizer o mundo inteiro, pertence-nos, mas pertence ao coletivo que nós somos ou a cada um individualmente. Discussão que leva o outro personagem, Simba Kola, a responder, a concluir. Não é preciso regras para as coisas materiais. Há demasiada pouca gente no mundo para todas as riquezas. Se quisermos, podemos dividir. Eu fico com Moscou, tu ficas com Berlim, a Isis com Paris e Jan com Amsterdã, Julius com Londres e etc. Ou podemos dividir os países, ou até os continentes. Quem fica com a Ásia Oriental? Quem fica com a África do Norte ou a América do Sul? Mas não é preciso. Acho que devíamos viver juntos, no mesmo sítio. Sobreviveremos mais facilmente desta forma, juntos. Foi o que andamos a fazer este tempo todo, a encontrar-nos, a juntar-nos. Acho que a única regra necessária é a do bom senso. Então, aí é um questionamento dos personagens. Eles até brincam, ele virou comunista, quer dividir tudo, socialista, tem uma discussão assim também na, na obra. Bom, agora a arma que destruiu todos os seres humanos nesta obra de ficção chama-se Feixe Gama Alfa e ela é revelada ao fim. É a arma mais limpa é, de todos os tempos. É essa arma. Arma de destruição em massa que volatiza animais de qualquer espécie, para cuja realização coadunaram-se fanatismo religioso, objetivos neonazistas e elevados conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, uma arma muito potente,
Um dos idealizadores dessa arma deixa três mensagens e explica a relação do movimento a que ele pertence, a denominada Frente Nacionalista Europeia, cujo primeiro objetivo era impedir a imigração de gente de raças que eles consideravam inferiores. Então, aí é o preconceito, é o racismo. Né? Então, eles falavam contra os árabes, contra os judeus, ciganos, africanos, né? Para os países europeus com a Igreja dos Paladinos da Coroa Sagrada. Então, eles consideravam, esses paladinos consideravam árabes, judeus, ciganos e africanos inferiores, e por isso criaram essa arma de destruição. Então, tudo isso na ficção é a explicação que o autor, né, encontrou para esse quase fim do mundo. E os sobreviventes encontraram três mensagens, uma nas colunas do Vaticano, a outra na Torre Eiffel, para que eles seguissem até Berlim. E lá em Berlim eles encontram esse manuscrito que explica a arma que um físico construiu. Olha aqui um fragmento da mensagem encontrada em Berlim. Aí ali eles descobrem quem é que criou aquela arma. E a pessoa que criou, né, o cientista que criou, deixou ali um manuscrito. Se esse manuscrito fosse encontrado por alguém, é sinal que o plano deles deu errado. E realmente deu errado. E ele começa assim: meu nome pouco interessa. Apenas o fato de ser físico cidadão dos Estados Unidos, de origem europeia. Sou, pois, um dos inventores do feixe gama alfa, a mais limpa arma de todos os tempos. Tenho muito orgulho em insistir na limpeza da arma, pois o seu feixe não deixa vestígios nem sujeira de espécie alguma, volatizando as moléculas, animais e todos os seus componentes. Aí ele explicou que ele criou, né, que foi um movimento da Frente Nacionalista Europeia, um movimento de cunho religioso e político que queria realmente destruir todas as pessoas do mundo que eles consideravam inferiores e repovoar a Terra. Só que o que aconteceu? A arma também atingiu os, é, os paladinos da coroa sagrada e eles também foram exterminados. Ironicamente, os africanos é que vão repovoar o mundo. Bom, aqui é um fragmento do manuscrito deixado pelo físico. Ele explica aqui o fator religioso. Mais tarde, uma crença religiosa começou a ter cada vez maior influência sobre a frente da qual ele fazia parte, né? Essa frente aí nacionalista que eles montaram aí com os paladinos da coroa sagrada. Acabei por aderir a esta fé verdadeiramente nova, com um discurso completamente diferente de tudo que era antes, um discurso religioso, sem dúvida, mas muito mais próximo do nosso tradicional científico. Para qualquer projeto resultar, é preciso que as pessoas acreditem, tenham fé. Então, a religião, as pessoas são usadas nessa religião dos paladinos. A crença na coroa sagrada dá essa força espiritual às pessoas de poderem seguir os seus líderes sem porem objeções e patéticas dúvidas que só fazem atrasar os processos de pesquisa. Aí, depois de ler esse manuscrito, os sobreviventes lembram: ué, então sobrou uma, a dona Jenny, que está lá na África. Então sobrou uma integrante dos paladinos da coroa sagrada. Lá na África, a dona Jenny, que não sabia de nada disso. Ela simplesmente era uma fanática religiosa e muito radical. Bom, é, ele fala também que eles foram, é, que praticamente eles estavam num bunker, né? Esses paladinos, né? Se reuniram num bunker, essa frente nacionalista europeia com os paladinos, essa raça que se considerava superior, eles se reuniam numa gruta, numa espécie de bunker, revestida por amianto, porque ele achava que o amianto protegeria contra a arma. Só que o amianto era cancerígeno, segundo eles, é cancerígeno, segundo eles, mas protegia contra o feixe gama-alfa. E o que aconteceu? Na verdade, o amianto não protegeu e eles também foram exterminados. O amianto era cancerígeno, mas protegia contra a arma. Estavam mesmo errado, disse Jan. O amianto, afinal, não os protegeu, morreram todos. Aí esses sobreviventes africanos vão até a gruta e lá descobrem que todos só roupas, né? Como aconteceu em África, que todos aqueles da
frente nacionalista, os paladinos da coroa sagrada estavam todos exterminados também. Ironicamente, aí vem a ironia, né, de Pepetela, na obra em questão acontece o reverso. Então, os ditos selvagens, os que foram desprezados, é que dominariam e repovoariam o mundo, incluindo a Europa. Então, eles saem de Berlim, voltam para a África e ali começa a história novamente. Agora, uma explicação que o autor nos dá. Por que os sobreviventes africanos não foram atingidos? A explicação é simples. No manuscrito estava escrito que o tal feixe era potencializado por metal e todos os sobreviventes africanos estavam longe, né, de superfícies metálicas. Aqui um fragmento. Reparem, todos nós estávamos fora de superfícies metálicas. Até o ex-ladrão Kiboro, quando estava preso, estava numa cadeia de madeira. Então, eles sobreviveram por isso. Mas a obra deixa uma grande mensagem. Pepetela, numa entrevista, deixou uma grande mensagem para o mundo. Esse livro, ele passa uma mensagem muito importante. E o Pepetela, numa entrevista, disse o seguinte: o quase fim do mundo, ele transcende o espaço angolano e sua preocupação volta-se para a humanidade inteira. Para o leitor de qualquer nacionalidade, de qualquer continente, há um aviso bem claro: a preocupação com o poder de destruição do ser humano que pode levá-lo à destruição de si mesmo. Exemplos no mundo contemporâneo não faltam: armas nucleares, químicas e biológicas, destruição da camada de ozônio e outras tantas formas de destruição da natureza. E aqui vai ficando a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. E se você quiser adquirir esta obra com um desconto muito especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Outro fator que eu não falei e que eu estou me lembrando agora, que quando os sobreviventes estavam em Calpe, havia a preocupação com a energia. Como tudo parou, com o tempo, né, eles começam a perceber que muitos lugares estavam ficando sem energia elétrica, sem luz, as coisas estavam parando e eles teriam que recomeçar, eles recomeçam pela agricultura. Bom, é um livro que traz uma mensagem para a humanidade, uma leitura que vale a pena e espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Um forte abraço, boa sorte para quem vai fazer a prova da UERJ, porque esta obra é leitura obrigatória para o exame discursivo. Então, aqui vai o meu abraço e boa prova, boa sorte. Até a próxima.